Eu quero que você abra a Bíblia comigo, Salmo capítulo 96. Nós vamos lê-lo inteiro. Diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém? Ele está falando aqui, colocando desafios, imperativos, na verdade, falando ao povo de Deus e se estendendo às nações. Deus sempre amou as nações. Jesus já disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus escolheu um homem, ele escolheu a vida de Abraão, e a nação dos hebreus, o que veio a partir de Abraão, da descendência dele, mas Deus não quis se revelar só Abraão e a descendência dele. Quando Deus chamou Abraão, ele falou: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus se referiu a Abraão, mas ele olhava nações. Mas o povo no Antigo Testamento, ele tinha uma visão mais circunscrita a eles mesmos. Era Israel, o Deus de Israel, a nação de Israel, e havia muito pouco de alguma vontade de querer fazer Deus conhecido nas outras nações. No entanto, está aqui o Espírito de Deus ungindo o poeta, o salmista, o músico, com esse conteúdo, com essa letra que era cantada, que era conhecida, e o Espírito de Deus colocou aqui essa mensagem por meio do salmista, que ia além de Israel, que falava das nações. Alguém disse que esse salmo é uma antecipação de Mateus 28, de 16 a 20, que é o texto da grande comissão. É um chamado ao povo de Deus para anunciar que é o que está lá na grande comissão de Jesus. E eu e você precisamos atentar para o chamado divino que há nesse salmo, que há na palavra de Deus, chamado divino que há para as nossas vidas, que há para essa igreja. Se você está aqui, esse chamado é para a sua vida. E esse é um salmo, um texto muito lindo, e ele começa dizendo, o salmista ungido pelo Espírito de Deus, sendo voz divina, inspirado pelo Senhor, diz: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor.
E esse cantem ao Senhor, essa mensagem, ela foi dirigida, a princípio, por aqueles que já criam no Senhor, que eram um povo de Deus. E isso aplica-se a nós como povo de Deus. Nós devemos cantar ao Senhor. E cantem a Yahvé, ao Deus único, verdadeiro e eterno. E esse convite, cante ao Senhor. Eu achei muito interessante quando eu fui lá no dicionário, no hebraico, e olhar um pouco melhor essa palavra, esse termo no hebraico, o cante. Na sua forma original, shur. E esse termo é possível traduzido como cantem, e sim, era um canto, mas o sentido desse termo, ele é bastante abrangente. Ele também significa, e também pode ser traduzido como contemplar, observar, considerar, circular em inspeção, e também ele traz nele a ideia de cantores ambulantes. Cantem ao Senhor, dizendo ao povo de Deus: ei, cantem. Cantem, e esse termo, nos 2 primeiros versículos, é repetido por 3 vezes. Sempre que há uma repetição de alguma coisa na Bíblia, por 3 vezes, fique atento. Porque isso indica intensidade. Isso é um chamado a se prestar, a se prestar atenção. Isso fala que é sem sombra de dúvidas. É assim, tem que ser assim. Vai ser assim, algo seguro, importante. E esse termo, então, é repetido por 3 vezes nos 2 primeiros versículos. Isso mostra que eu e você devemos cantar ao Senhor. Cantar ao Senhor. Isso nos chama a estar com o Senhor. E esse cantar, lembre-se, fala de adorá-lo, fala de estar junto ao Senhor, de circular para contemplar ao Senhor, fala de celebrá-lo, fala de estar constantemente observando, contemplando o Senhor. Eu e você somos chamados a isso. E quando isso acontece na nossa vida, a nossa vida é tocada, a nossa vida é abençoada, e eu e você somos chamados a experimentar isso. Depois o Salmo vai continuar dizendo que é para a gente continuar isso e anunciar isso, e o objetivo é que outros façam isso. No entanto, para que a gente inspire outros a fazer o mesmo, a gente tem que experimentar. Há uma grande diferença entre passar uma informação que você ouviu e diz: eu vi assim, 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 do que uma outra coisa que você experimentou e viveu e mexeu com você e mudou a sua vida. Então o povo é chamado a cantar, o povo de Deus. Eu e você somos chamados a isso. E daí, o texto continua: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Aqui, Deus começa a falar e começa a dizer que Ele quer que todos os habitantes da terra cantem a Ele. Cantem a Ele. Que todos os habitantes da terra o adorem. Que todos os habitantes da terra o contemplem. Que todos os habitantes da terra o celebrem, circulem, observem, que parem diante dele.
Por que Deus quer isso? Será que Deus tem alguma frustração na vida dele e ele precisa ser afirmado aqui pelos outros? Ele precisa que outros... Não. Deus é Deus. O nome do nosso Deus é Yahvé. E Yahvé quer dizer o eterno. Yahvé quer dizer aquele que existe por si mesmo e não precisa de nada e de ninguém para existir. Aquele que é soberano. Se nós não existíssemos, isso não mudaria nada a Deus. Deus é Deus, quem Ele é desde a eternidade. Mas por que então que Deus quer que nós o adoremos, que nós o contemplemos, que nós o observemos, que nós cantemos a Ele? Sabe por quê? Porque Ele nos ama e quando a gente faz isso, nós cumprimos o propósito original da nossa existência. Isso tudo faz com que nós nos aproximemos de Deus. Tenhamos comunhão com Ele. E quando nós nos aproximamos de Deus e passamos a viver com Ele, nós voltamos lá no propósito original. O homem foi feito para estar com Deus. A Bíblia diz que lá no jardim, na viração do dia, Deus vinha e conversava com o homem. Isso está na origem do homem, está no nosso DNA, essa necessidade. E quando nós cantamos ao Senhor, no sentido amplo desta palavra, isso nos ajuda a nos aproximarmos de Deus. E é por isso que Deus quer que todos os habitantes da terra façam isso, porque assim eles se aproximarão dele. Se aproximarão e chegarão ao sentido original da sua existência. E quando o homem cumpre o sentido primeiro, o primeiro propósito da sua existência, que é estar em Deus e com Deus, ele sente uma realização interior extraordinária. Então Deus quer que o seu povo cante. Tem muita gente do povo de Deus que não se aproxima, que não celebra, que não observa, que não está como que circulando Deus, buscando, estando na presença dEle, não investe tempo nisso. Sabe, é cristão que está faltando alguma coisa, tem um vazio lá dentro. Deus quer o seu povo junto a Ele. E Deus quer que todos os povos da terra, todos os habitantes façam isso. Porque voltam ao seu propósito original. Assim viverão bem. Então, esse é o propósito de Deus. E daí, segunda parte do versículo 2 e 3, a Bíblia começa a dizer: cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Terceiro versículo. Anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. O texto nos alerta e nos desafia a proclamarmos a salvação. Esse termo, salvação, no hebraico, quer dizer, Yeshua. Yeshua é o nome hebraico de Josué e de Jesus, que quer dizer Yahvé salva. Yahvé é salvação. Então, a Bíblia está dizendo aqui, a cada dia proclamem Yeshua. Contudo, se nós tomarmos para a realidade de hoje, a salvação é Jesus, está em Jesus. E o nome hebraico de Jesus é Yeshua.